Fala galera do Radar do Benefício, beleza? Meu nome é Luan, estamos de volta aqui com mais um conteúdo informativo no Radar do Benefício. Então, hoje a gente está com um conteúdo que é para aquelas pessoas que têm um interesse em pagar o seu INSS, regularizar suas contribuições junto à Previdência, mesmo que elas não estejam empregadas. Então, como pagar o carnê de autônomo em 2022? Esse é o tema de hoje. A gente vai estar trazendo conteúdos bem informativos aqui, fazendo uma distinção entre contribuinte individual e facultativo, os valores de alíquota, quem pode pagar como contribuinte facultativo baixa renda no valor de 5%, quais são as condições para poder fazer esse pagamento diferenciado. Então fique até o final do vídeo e aqui você vai ter todas essas informações de maneira sistematizada para você não errar no seu pagamento e não gerar problemas futuros no momento que você for requerer o seu benefício. Tá bom? Então, dito isso, vamos para o conteúdo sem enrolação. Como pagar o carnê do INSS? O primeiro passo é: quem deve pagar 20% sobre a remuneração? A alíquota de 20% deve ser paga pelo contribuinte individual ou facultativo que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade com valor maior que o salário mínimo. Então vamos aqui para o primeiro ponto: diferenciar contribuinte individual de facultativo. O contribuinte individual é aquele propriamente autônomo, aquele cidadão que faz uma atividade remunerada e por essa atividade remunerada vai contribuir para a Previdência no intuito de conseguir os seus benefícios previdenciários. Já o facultativo é aquele que não tem uma atividade remunerada, mas que tem o interesse de fazer o pagamento para vir a ter o benefício no futuro. Pense você, aquele cidadão que desempregou, está sem fazer nada, mas aí está ali naquela condição do seguro-desemprego e não quer descontinuar suas contribuições previdenciárias. Ele pode fazer o pagamento facultativo. Pense na sua mãe, que você tem receio de como vai ser a velhice dela e ela é dona de casa. Você, filho, tem interesse em fazer a contribuição dela. Você faz a contribuição na condição de facultativo, porque ela não tem uma atividade remunerada. Já o contribuinte individual tem uma atividade remunerada. E aí, a alíquota de 20% ela serve tanto para o contribuinte individual quanto para o contribuinte facultativo. No entanto, esse valor é para todos os fins, ou seja, para quem quer uma aposentadoria, não só a possibilidade de utilizar seu tempo não só para aposentadoria por idade, mas também para aposentadoria por tempo de contribuição e num valor sempre acima do salário mínimo, tá bom? Então, quem se enquadra nesta categoria precisa prestar atenção em 3 pontos. Para quem o serviço é prestado, então se você é contribuinte individual, você tem que saber para quem o serviço é prestado, para você saber se você se enquadra aqui nos 20%. Se a remuneração do mês for inferior ao salário mínimo e se a remuneração do mês foi superior ao teto do INSS. Então você, como contribuinte individual, tem que ter atenção a esses 2 pontos, esses 3 pontos. Você, como facultativo, você vai definir quais são os valores que você quer contribuir. Se você quiser contribuir acima do mínimo, você usa a remuneração baseada nos 20% para fazer seu recolhimento. Mas como contribuinte individual, precisa fazer essas ressalvas. Então, para quem o serviço é prestado? Se você é contribuinte individual e presta serviço à pessoa jurídica, a obrigação de pagar o INSS é da organização e não sua. Então, o recolhimento deve ser realizado pela pessoa jurídica, que vai reter o pagamento do INSS já no momento do seu pagamento, tá? Então, para o prestador de serviço, você não precisa recolher em GPS. A própria empresa vai fazer o recolhimento. Neste caso, a empresa é responsável por descontar 11% da sua remuneração e repassar ao INSS. Perceba que não é os 20%, se caso você fosse recolher no carnê. É apenas 11%. Quem pode pagar 11% sobre o salário mínimo? A alíquota de 11% é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço e não tem relação de emprego com pessoa jurídica, e ao facultativo que não exerce atividade remunerada, tá? Então, o valor de 11%, assim como o de 20%, serve tanto para o contribuinte individual que não presta serviço, quanto para o facultativo. E qual é a diferença de pagar 11% e pagar 20%, Luan? Aí é que a gente vai trazer. Esta opção de contribuição permite recolhimento de 11% sobre o salário mínimo e garante direito a todos os benefícios do INSS. Então perceba, aqui você não pode contribuir em valor acima do salário mínimo, só no salário mínimo. E por óbvio, como a maioria dos benefícios é calculada em cima de uma média salarial, se você contribui salário mínimo, a tendência é que você tenha o seu benefício no valor de um salário mínimo. Então se você quiser um valor acima do salário mínimo, vai ter que contribuir lá no código de 20% para poder que sua média salarial aumente. Então, pagando esta alíquota, você não tem direito, frisa, se você não tem direito a
usar essas contribuições para tempo de aposentadoria por tempo de contribuição e também não tem direito a utilizar este tempo para outros regimes de previdência. E aí, aqui cabe uma explicação, um parêntese. O que são os outros regimes de previdência? Poxa, Luan, passei num concurso público, quero levar meu tempo de contribuinte individual ou de segurado facultativo, aquele tempo que eu fiquei estudando, mas fiquei contribuindo para a Previdência, então contribuí ali como facultativo, porque eu não tinha obrigação, aquele tempo que eu prestava um serviço ou outro, fazendo um bico, e aí contribuía como contribuinte individual no código de 11%, eu quero levar para minha aposentadoria lá no serviço público, porque passei no concurso público. Você não pode levar, a não ser que você complemente, porque 11% não pode migrar para outro regime, tá bom? Paguei sobre a alíquota de 11% e me arrependi, que é o caso, por exemplo, que eu quero levar as contribuições para o outro regime, ou até mesmo quero utilizar para tempo de contribuição, ou quero contribuir acima do salário mínimo para ter um benefício melhor. O que é que eu faço? Se após ter realizado o recolhimento sobre 11%, você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou com aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal. Você pode pegar aquele valor de 11% que você contribuiu e pegar e colocar os outros 9% acrescido de juros e multa. E se quiser e achar interessante, ainda pode acrescer o valor que julga ser necessário acima do mínimo. Então, por exemplo, se sua contribuição de 11% deu R$100, você vai ter que botar mais 9%, então você teria que pagar mais R$90. Mas assim, eu quero aposentar acima do mínimo. Tô chutando aqui valores, então de vez de pagar R$90, eu vou pagar R$200 com juros e multa. Vai juntar aqueles R$100, vai dar 300 e aquele valor ali no valor de 20% vai ser o seu novo salário de contribuição. Você precisa ir a uma agência do INSS ou fazer o seu requerimento através do meu INSS e solicitar a complementação. Serão geradas guias para pagamento complementar acrescida de juros, como foi falado. Já estou pagando na alíquota de 20%. Posso começar a pagar na de 11%? Sim, a qualquer momento é possível começar a pagar com a alíquota de 11%. Assim como também é possível trocar da alíquota de 11% para de 20% sem a necessidade de complementação, tá bom? Então vocês podem fazer essa migração. Lembrando dos critérios de cada uma. 11% é só salário mínimo e só usa para aposentadoria por idade. 20% pode ser em cima de qualquer valor entre o mínimo e o teto do regime geral da Previdência Social, que hoje gira em torno de R$ 7.067. E você pode ali utilizar para todos os fins, inclusive para levar para outro regime. Lembre-se, apenas que o tempo pago com a alíquota de 11% não contará para sua aposentadoria por tempo de contribuição, a menos que seja realizada a complementação da contribuição, que foi o que eu acabei de dizer, tá? Quem pode pagar sobre o mínimo? 5% sobre o mínimo, que é o que a gente chama de facultativo baixa renda. Olha, gente, como o nome já diz, facultativo não presume-se, como eu falei no início, uma atividade remunerada, tá bom? Então, o primeiro passo que você tem que saber para o facultativo baixa renda é que, além de ser baixa renda, ele não tem uma atividade remunerada. Essa contribuição é destinada a apenas 5% do salário mínimo a membros de famílias de baixa renda. Para realizar a contribuição com esta alíquota, é preciso preencher 3 requisitos. O primeiro deles a gente já conversou. Não exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência. Então, além de você não exercer atividade remunerada, o trabalho que você tem que se dedicar é o trabalho doméstico, é o trabalho do afazer, o afazer do lar, tá bom? Além disso, você não pode possuir renda própria de nenhuma natureza, nenhuma renda informal. Vendo Micheline, vendo geladinho. Não pode, gente. Não pode ter renda própria de jeito algum. Além disso, pertencer à família de baixa renda, com inscrição no CAD único e nos programas sociais do governo, em situação atualizada nos últimos 2 anos. Lembrando que é considerado família de baixa renda para esses fins aquela que não recebe mais de 2 salários mínimos por renda per capita. Então, quando você soma todo mundo que está na família e divide soma o valor da renda de todo mundo que está na família e divide pelo número de integrantes da família, não pode superar 2 salários mínimos, tá bom? Assim como na alíquota de 11%, esta alíquota garante todos os benefícios do INSS, com exceção da aposentadoria por tempo de contribuição e também para levar as contribuições para outro regime. Então você vê aí que 11% e 5% têm as mesmas restrições. No entanto, para pagar 5%, você além de
de fazer a contribuição, precisa atender aos requisitos, tá bom? E esses requisitos eles sempre vão ser validados no momento em que você for requerer seu benefício. Então não faça a contribuição sem ter a certeza de que você tem os requisitos postos, porque senão você pode se prejudicar e aí ter que complementar para ter acesso ao benefício, tá bom? Vale dizer também que a partir da reforma da Previdência, os trabalhadores informais começaram a ser considerados como de baixa renda. Antes da reforma eles não eram. Assim, eles vão ter uma alíquota menor de contribuição para acessar os benefícios da Previdência, parecido com o que hoje é o regime do microempreendedor individual, que também recolhe em cima de 5% numa guia específica, não é na GPS no carnezinho, é na DAS. Tem que fazer lá os procedimentos para se enquadrar como MEI e poder recolher a sua DAS mensal lá no valor de 5%, que paga não só o INSS, mas também o Imposto sobre Serviço, ISS. Mas é importante salientar que a gente ainda não tem regulamentação para esses enquadrados como trabalhadores informais. Então, até lá, só quem pode pagar 5% é o segurado facultativo baixa renda, que contempla aqueles 3 requisitos, e o MEI, desde que seja inscrito como MEI direitinho na Receita Federal. Só para título de curiosidade, a gente tem mais de 10 milhões de MEIs ativos no Brasil. Então, é muita gente, e é muita gente que pode ter acesso a essas contribuições através do valor de 5%. Como eu disse, porém, o que é isso? Os valores a título de 5% do salário mínimo para os trabalhadores informais. Não tem lei específica regulando. E eles só vão ter direito a contribuir 5% após aprovada essa lei. Então, até então, é só MEI e facultativo baixa renda, tá bom? Como pagar o carnê do INSS? Paguei sobre a alíquota de 5% e me arrependi. Este é o caso se você pagou a alíquota de 11% e se arrependeu. É o mesmo caso, gente. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer a devida complementação. Se após ter realizado o recolhimento sobre 5%, você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou com aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal na alíquota de 15%. Então, hoje, como é que está o quadro de pagamento e os códigos de pagamento que você tem que colocar lá na sua guia de previdência social, mais conhecida como carnezinho do INSS? Então, para o contribuinte individual e para o facultativo mensal, que tem o desejo de pagar 20%, que é aquele código que você pode pagar acima do salário mínimo e utilizar para aposentadoria, tanto por idade como tempo de contribuição, o valor é R$ 242,40 e o código é respectivamente o 1007 para o contribuinte individual e o 1406 para o facultativo mensal, tá bom? Se você quiser pagar no valor de contribuinte individual ou de facultativo no 11%, que é aquele que não permite as contribuições para tempo de contribuição e para levar para outro regime, o valor adequado é R$ 133,32 e o código é respectivamente o 1163 e o 1473. Contribuinte individual 1163, facultativo 1473. O facultativo baixa renda, que é aquele que você precisa ter atenção e ter contemplado os 3 requisitos, seja ele não exercer atividade remunerada e se dedicar exclusivamente ao lar, não ter renda própria e estar inscrito no CAD único como uma família de baixa renda, que é aquela que não recebe mais de 2 salários mínimos por renda per capita, tá? E você precisa ter atenção a estar cumprindo os requisitos para poder estar recolhendo nesse código. Você vai recolher no valor de 5%, que é 60 e 60, e o código é 1929, tá? Além disso, a gente tem as contribuições que são feitas a título de empregado doméstico e trabalhador avulso, que são recolhidos especificamente pelo empregador doméstico e pelo organismo lá que regula o trabalhador avulso. Então, até R$ 1.212 é 7,5%, de R$ 1.212,01 a R$ 2.427,35 é 9%, de R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 é 12%, e de R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22, que é o teto do regime geral da Previdência Social, é 14%. Lembrando que essa alíquota é progressiva, tá? Você não, ao receber R$ 5.000, você não contribui 14% de R$ 5.000, você contribui R$ 1.212,
7,5%, aí você diminui de 5.000, 1.212, vai sobrar um valor, aí você contribui até o limite de 2.427 em 9%, depois o que sobrar até o limite de 12% e assim vai, porque é basicamente como é feito o cálculo do imposto de renda, tá bom? Alíquotas progressivas, então o cálculo não é direto. Ah, recebo 5.000 reais, sou taxado em 14%. Não é assim, tá bom, gente? Como eu ia dizendo, o preenchimento da guia tem aqui o vencimento, o código de pagamento, qual é a competência, o identificador é o seu número de identificação do trabalhador, você consegue isso junto ao INSS ou até mesmo no seu Meu INSS você consegue ver o seu NIT e o valor que você vai pagar. Você já sabe qual é o código de pagamento e qual é o valor. Agora eu vou te ensinar como fazer o preenchimento da competência. Você sempre que você estiver pagando uma competência, você vai ter até 15 do mês seguinte para pagar uma outra, tá bom? Então, se você está pagando a competência de janeiro, ela vai ter vencimento 15 de fevereiro. Se você está pagando fevereiro, ela vai ter vencimento dia 15 de março e assim sucessivamente. Então, para você não errar o seu carnezinho, você primeiro coloca a sua competência e coloca a sua data de vencimento para 15 do mês seguinte, tá bom? Código de pagamento na tabela anterior. Competência, você seleciona a competência que você está pagando e já preenche o vencimento dizendo que é 15 do mês seguinte. Identificador, consegue junto ao INSS ou no Meu INSS, que é o NIT, número de identificação do trabalhador, e o valor também está discriminado. Nos casos de 20%, em cima de qualquer valor entre o salário mínimo e o teto da Previdência Social, que é R$ 7.087, e no caso de 11,5%, sempre em cima do valor do salário mínimo, tá bom? Como está ali no exemplo, competência 1 de 2022 com vencimento em 15 de 2 de 2022, para ilustrar exatamente o que eu acabei de falar. Competência 2 de 2022, vencimento 15 de 3 de 2022. 3 de 2022, 15 de 4 de 2022. Como eu disse, identificador é o PIS, ou NIS, ou NIT, tá bom? O valor do INSS é 11,5% do salário mínimo, nos casos de contribuinte individual de 11%, facultativo de 11% e facultativo baixa renda de 5%. Lembrando que o MEI não entra aqui, porque o MEI não paga a guia, paga a DAS, que é outro documento que é feito lá junto do site E-Social, junto à Receita Federal. E o valor do INSS você repete, bota ali o valor que você vai pagar, a porcentagem, de acordo com a tabela ou de acordo com o valor que você definiu, se for 20%, e o total. Então, era isso que eu queria deixar hoje para vocês, deixar esse informativo de como fazer o preenchimento da guia da Previdência Social para que evite erros, para que evite situações de correções e que você tenha todo o seu benefício aí legalizado no momento em que você fizer o seu requerimento sem maiores dores de cabeça. E aproveitando, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e aproveite e deixe o joinha, tá bom? Então finalizamos hoje mais um Radar do Benefício. Meu nome é Luan. Estarei de volta a qualquer momento com novas informações acerca dos benefícios governamentais ou dos benefícios ligados ao INSS.